Oiê, tudo bem com você? Ó, nós vamos falar aqui de uma disfunção que está tirando o sono de muitos pais. Ela pode tanto atacar adultos como crianças, mas principalmente os pais têm uma preocupação imensa quando o seu filho, em algum momento, é diagnosticado ou um profissional da escola chama e fala bem assim, olha, seu filho tem TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Professor Edjasto, um terapeuta pode fazer diagnóstico? Lógico que não, né? Quem faz diagnóstico é o profissional médico, né? Quem passa o tratamento, né, para alguém que tem uma doença, TDAH é considerado uma doença, é o profissional médico. Mas dentro do campo energético, professor Edjasto, dentro do campo, quando a gente fala das sombras emocionais, um terapeuta pode ajudar? Lógico que pode, lógico que pode. Por isso eu quero mostrar aqui para você uma avaliação que foi realizada até por mim, uma criança que foi diagnosticada com TDAH. A mãe me procurou, extremamente assustada, falando bem assim, professor Edjasto, e agora? O que eu faço, né? Eu falei, primeiro, você tem que seguir as orientações do profissional médico. Ela falou, olha, estou seguindo, mas os resultados não são os esperados. Eu falei, calma, também nenhum tratamento médico faz milagre, né? Agora, o que a gente tem que discutir aqui é como que a terapia, né, no nosso caso a terapia P2E, que é uma terapia fundamentada na medicina ancestral oriental, pode ajudar, né? Então, por isso eu quero apresentar para você o diagnóstico que eu fiz, as ferramentas que eu utilizei e também, de alguma forma, eu quero aí te ajudar a ajudar os seus clientes e as suas clientes. E está chegando muita criança, muito adolescente para a gente, porque dentro da terapia P2E, nós temos uma ferramenta. Nós temos no total, dentro da terapia P2E, 25 ferramentas. E uma delas é uma ferramenta que propõe análise e equilíbrio de crianças e adolescentes. E essa ferramenta, ela é fundamentada na medicina ancestral oriental, ela é fundamentada no Yin e no Yang, nos 5 estados emocionais relacionados aos 5 elementos. Deixa eu mostrar aqui que você vai entender melhor. Deixa eu fazer isso aqui. E aí, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você pode deixar aqui abaixo nos comentários para mim, em algum lugar. Você deixa a sua pergunta ou envia direto no meu WhatsApp está aqui abaixo para você, e a gente vai respondendo, tá bom? Então, vamos lá. A Dione, eu até não coloquei sobrenome para não identificar, uma questão de respeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar em uma criança é a questão do Yin e do Yang, né? Do Yin e do Yang. Para você que não está acostumado com a medicina ancestral oriental, com a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, etc., o Yin Yang é o primeiro princípio ou o primeiro pilar da medicina ancestral oriental. São duas energias opostas que se complementam. Duas energias opostas que se complementam. Isso tem a ver com a visão de mundo. Nós temos pessoas mais yin, que são mais internas, e nós temos pessoas yans, que são pessoas mais externas, com a energia mais no corpo físico. E aí começa o primeiro desafio, né? Por exemplo, uma criança yin é aquela criança que vai comer mais devagar, mais lentamente, ela para, fica assim meio que olhando para o nada, e muitas vezes pai e mãe, já falei aqui, não recebe instrução de como ser pai e mãe. Não tem cursinho, não tem curso técnico, não tem faculdade, nem mestrado, nem doutorado para ser pai e mãe. E esse pai e essa mãe, muitas vezes, vendo aquela criança mais lentinha, vamos dizer assim, que não é lenta, que a energia está aqui dentro, fala, bora menina, e dá uns chacoalhões meio de vez em quando, precisa acordar para a vida. E aí a gente já começa a gerar alguns desequilíbrios, porque nós temos pessoas que são mais internas, que a energia está onde? No cérebro. A energia da pessoa está interna, no cérebro. Opa, quebra esse paradigma e esse mito que a pessoa yin é parado. Não. O cérebro da pessoa yin é mais agitado do que o cérebro da pessoa yang. Só que não aparenta porque a pessoa fica fisicamente, ela fica parada. Então, é importante você entender isso. Você que é terapeuta, você que cuida de pessoas com acupuntura, medicina tradicional chinesa, eu sei que muitas vezes você aprendeu que a pessoa yin é uma pessoa parada. Não, 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 não. A pessoa yin, o cérebro é mais agitado do que a pessoa yang, tanto que ela fica com o corpo parado, porque a energia fica toda no cérebro. Aí, em contrapartida, nós temos uma criança mais yang, que é aquela criança já mais
agitada. Normalmente, tá? Toda regra tem sua exceção. O cérebro da criança Yang, eu sei porque eu sou Yanzaço, tá, gente? Começa a acordar a partir das 10 horas da manhã, né? E aí você coloca uma criança Yang para estudar às 7 horas da manhã, uma matéria como matemática, que tem que ter ali, ter cálculo, ter regra. Ah, cara, esse horário, o cérebro da criança Yang não está pronta. É um horário que o cérebro dela, ela começa a acordar por volta das 9h10. É aquela criança que ela tem mais energia de tarde para a noite. E aí a gente tem que tomar um cuidado. Você que é uma terapeuta, um terapeuta, você que está conversando com as mães, com os pais, tem que tomar cuidado. Uma coisa é o diagnóstico da medicina ocidental. Uma coisa é o diagnóstico energético terapêutico. Será que essa criança mesmo tem TDAH? Será que essa criança tem essas letrinhas diferentes? Ou será que é uma criança que o cérebro dela, por ela ser Yang, vai acordar um pouquinho mais tarde? E aí coloca essa criança de manhã ali para estudar uma matemática, o cérebro dela vai acordar um pouquinho mais tarde, é uma característica energética, e aí essa criança não consegue prestar atenção, levanta, joga papelzinho, pum! Será que essa criança tem realmente esse distúrbio, essa disfunção? Porque, se é uma disfunção, um TDAH, até agora os estudos indicam, falando de medicina ocidental, que a causa é genética. Né? E se bater o martelo, a doença não tem cura. Vai ter que aprender a lidar o resto da vida. Será que é isso? Não estou dizendo que não é. Só estou criando aqui um questionamento do ponto de vista energético, do ponto de vista terapêutico. Não estou entrando na área dos outros. Só estou fazendo você ter uma reflexão. E será que aquela criança aí que tomou uns petelecos para ficar mais agitada, será que essa criança ela tem alguma síndrome também? Então, vamos ver isso aqui. Por exemplo, aqui na avaliação que eu fiz, nesse caso aqui, a criança, olhando do ponto de vista do Yin e do Yang, né, isso daqui eu utilizei o nosso aplicativo web exclusivo de diagnóstico da terapia P2E, essa criança estava com 20% de energia Yin e 80% de energia Yang. Gente, uma pessoa com 80% de energia Yang, ela não senta. Independente dela ser adulto, ser criança, dela ter um problema ou não. Por quê? O Yin e o Yang, deixa eu contar uma coisa importante para vocês. Ele varia. Você pode ter uma característica mais Yin, né? Ser mais Yin, ou uma característica mais Yang. Mas esse Yin e esse Yang vai variar durante o dia, dentro do ritmo circadiano. E aí tem a ver com os meridianos. O que são meridianos? Caminhos de energia, tem a ver com os elementos. Já eu falo disso para você. Dependendo do elemento, da hora que foi mensurado o gráfico da pessoa, o que a pessoa foi fazer lá, uma avaliação para saber se ela sofria de TDAH ou não, dependendo de se pegar no horário da maré energética lá do meridiano Yang do fogo, todo mundo vai dar mais energizado, cara. Vai dar mais energizado. Não estou dizendo que os diagnósticos estão errados, pelo amor de Deus, tá? Não me interprete mal. Mas eu estou trazendo aqui uma outra visão para você, energética. E, de repente, você que é terapeuta, se você dominar o que eu estou passando aqui, você vai poder contribuir. Não que você vai fazer diagnóstico, vai fazer tratamento médico, não, isso daí já tem médico para fazer, tá? E fazem com excelência. Mas você vai poder contribuir, porque, olha, existe aí, se eu não me engano, né, em média, de 3% a 6% da população mundial tem alguma disfunção relacionada aí ao TDAH, TDA, né? Só que o número de crianças que eu vejo hoje sendo diagnosticadas, né? Ou o pai e mãe questionando, será que meu filho tem? Ou a professora questionando, ou a escola questionando, é muito maior. Mas é muito maior. Você que é pai e mãe, dá uma olhadinha para a sala de aula do seu filho ali. É muito maior. Não estou dizendo que nem todos tenham e nem que todos tenham, não é isso. Eu só estou criando aqui um conflito de ideias para a gente pensar. Será que realmente 30%, 40% das crianças da sala de aula têm esse transtorno mesmo? Ou será que isso pode ter a ver uma agitação pela forma que nós estamos vivendo? Porque é o seguinte, a gente teria que ter um equilíbrio aqui muito próximo entre o Yin e o Yang. Então, por exemplo, a criança aqui, que eu avaliei, ela deveria estar aqui 40%, 60%. Né? Dificilmente vai dar 50-50, mas ela devia dar 40-60, ela estaria muito próxima aqui, a energia Yin, que é a da base, que faz a pessoa sentar, refletir,
né, prestar atenção nas coisas, deveria estar pelo menos 40%. E não está. Está com 80% de Yang, de energia no corpo físico, de movimento. Agora, a gente bem sabe que a maioria das crianças hoje, elas têm poucas atividades, né, de brincadeiras físicas, lúdicas, pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, e elas ficam muito, gente, em celular, computador, videogame, tudo isso leva a acelerar o corpo físico, porque está lá na frente de um videogame, eu não sei se você conhece um pouquinho de neurociências, quando você está na frente de um videogame, de um negócio, você tá pô, libera neurotransmissores, cara, vai liberar adrenalina, noradrenalina e cortisol, e você vai ter uma necessidade de uma ação física. E aí parece que a galera está esquecendo disso tudo. E aí é quando a pessoa fica com excesso da energia Yang. E excesso da energia Yang leva a uma agitação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, principalmente você que é minha aluna da terapia P2E, quando você utiliza a ferramenta de análise e equilíbrio de crianças, é equilibrar o Yin e Yang. Se a criança está muito Yanzaça, vamos aumentar o Yin? Professor, será que você pode falar de crianças com depressão? Se for um tema que realmente seja relevante para você, coloca aqui abaixo para mim. Aí eu vou trazer, dentro da visão da terapia P2E, o tema que você quiser, né? Relacionado principalmente às sombras emocionais. Por que sombras emocionais? Porque pai e mãe não fizeram cursinho para ser pai e mãe. E os pais dos pais dos pais também não. Então, uma criança Yang, muitas vezes, que precisava de horários diferentes, mas aí é desafiador, porque a escola é tudo no mesmo horário, tudo é protocolar, tudo é quadradinho, tudo que é dentro da caixa, mas você, como um terapeuta, o que você pode propor de diferente para que essa criança sofra menos impactos de um sistema que está pronto? Como terapeuticamente? Então, dentro da terapia P2E, as nossas alunas, elas propõem atividades, né, fundamentadas na medicina ancestral oriental para equilibrar esse yin yang, para equilibrar os 5 estados emocionais, que eu já vou mostrar para você. Então, é isso que eu estou trazendo aqui. Vamos dar outra avaliada aqui, vamos dar outra olhada aqui na avaliação, para você conseguir mais. E aí, dentro da nossa ferramenta de diagnóstico, a gente consegue avaliar aonde que está a energia da pessoa, nesse caso aqui da criança. Ela pode estar no aquecedor superior é a parte superior do corpo, aquecedor médio é a parte medial do corpo, e aquecedor inferior, das pernas para baixo. No caso dessa criança, gente, cara, a energia está toda no aquecedor superior. Energia lá em cima. O que uma terapeuta P2E faz? De uma maneira muito simples. Você já ouviu falar de meridianos? São caminhos de energia. Ele pega energia de um lugar e leva para outro lugar. Explicando de uma forma muito simples. Então, a terapeuta P2E tem uma ferramenta chamada Despertar da Autocura, que é um tipo de acupuntura sem agulhas, no qual a terapeuta P2E é a condutora, né, a consultora, pega o excesso de energia daqui e distribui para o restante do corpo. Essa criança equilibrando, aumentando um pouquinho o Yin dela, para dar mais base para ela sentar. E redistribuindo um pouquinho a energia, tirando o excesso da cabeça e levando para o restante do corpo, você já vai conseguir um resultado grande. Professor, fisicamente, essa criança aqui tem alguma característica? Tem. Muitas vezes, a criança que está com excesso de energia na cabeça, toda a energia do corpo vai para a cabeça. O que acontece muitas vezes? O metabolismo do corpo físico meio que cai. E aí é aquela criança que começa a ficar com acúmulo de tecido adiposo, região de abdômen, extremamente agitada. E ela tem uma necessidade por doces e massas muito grande. Por quê? Para tentar, nas massas e doces tem um triptofano, que é um aminoácido, que dá origem à serotonina, para tentar equilibrar isso com a serotonina, só que é uma serotonina de baixa qualidade, porque vem de massas e doces. Então, a gente fazendo uma redistribuição de energia, você já vai conseguir um resultado gigante. E aí, deixa eu mostrar aqui a terceira parte aqui do diagnóstico que eu fiz. Aqui, presta atenção. Aqui eu estou avaliando os 5 estados emocionais. Então, eu tenho o estado emocional do fogo, que é representado pela cor vermelha, tem o estado emocional da terra, representado pela cor marrom, estado emocional do elemento metal representado pela cor cinza,
estado emocional da água, representado pela cor preta, e o estado emocional da madeira, representado pela cor verde. Você já se ligou que não tem todos os estados emocionais, referente aos 5 elementos. Aqui eu deveria ter fogo, metal, água, madeira e terra. E eu só tenho aqui, quando eu olho, 3 elementos. Eu tenho o elemento fogo, eu tenho o elemento terra e tenho o elemento metal. Cada elemento desse representa uma característica, um superpoder. Por exemplo, a pessoa com a característica, ela deveria estar aí mais ou menos equilibrado, tá? Com 5 elementos equilibrados. Mas quando a pessoa ela está com o elemento fogo em equilíbrio, ela está alegre e transformando. Mas se o elemento fogo estiver em excesso, ela está perdida. E ainda vem um sentimento de abandono muito grande. Elemento terra em equilíbrio, como está no caso da Diona, mostra uma pessoa que está conseguindo planejar as coisas. Está legal. Mas o elemento metal estava com pouca energia. Se o elemento metal está com pouca energia, já te mostro, a pessoa não está conseguindo usar o mental dela, fazer reflexões. Elemento água nem aparece, 0 de elemento água. O poder do elemento água é o cuidado e adaptação. Essa pessoa não está conseguindo se adaptar a alguma situação específica, né? Específica. Já vou discutir isso com você bem rapidinho. E aí, nós temos também a ausência do elemento madeira, que é a motivação, o motivo para a ação, para realmente fazer alguma coisa fisicamente que também estava zerado. Então, olha que interessante a leitura do nosso aplicativo web exclusivo de diagnóstico da terapia P2E. Primeiro, o fogo deveria estar com 22%, a criança que é Diona está com 3 vezes o valor do fogo. Isso quer dizer que ela está extremamente perdida e com um sentimento de abandono muito grande. Então, será que terapeuticamente, falando energeticamente, as crianças aí que você está atendendo, que chegam com a queixa de TDAH, será que elas não estão perdidas com sentimento de abandono? Como é o caso da que eu atendi aqui, com excesso do elemento fogo? Professor, no equilíbrio, o fogo representa a transformação e a alegria. Só que em excesso, aqui me mostra que essa criança está perdida e com sentimento de abandono gigante. O elemento terra dela está em equilíbrio, ela está até conseguindo planejar as coisas. Só que ela não consegue fazer. Não consegue fazer. Por quê? Está faltando o elemento metal. Se falta o elemento metal, que deveria estar com 22%, o mental está sem energia para desenvolver aquilo que tem que desenvolver. E está faltando principalmente o elemento água. Aconteceu alguma coisa aí que essa criança não está conseguindo se adaptar. Foi a leitura que eu fiz para a mãe, para o pai, e eles ficaram assim, paralisados. Por quê? Infelizmente, a gente vem aí pós-pandemia, e essa criança, até antes da pandemia, ela tinha um comportamento e um desenvolvimento normal, e pós-pandemia ela veio com esse comportamento diferente, que foi diagnosticado como TDAH, está fazendo tratamento com um profissional médico, tudo certinho. Ela perdeu os avós. E não estava pronta para perder os avós. E está faltando adaptação. Né? Tá faltando... Porque não tem ferramenta interna. Nós, adultos, não estávamos preparados. Então, está faltando ferramenta interna, e essa criança não está conseguindo se adaptar à ausência dos avós. Está faltando o elemento água. E aí veio o excesso do elemento fogo, que está aqui, ó, 66%, deveria ter 22% do elemento fogo, e está aqui com 66% do elemento fogo, gente. Aqui nos mostra, principalmente, que a criança está se sentindo perdida e abandonada. E está faltando o elemento madeira, ó, não tem a cor verde, que deveria estar com 22%, que é a ação física. Principalmente está faltando aqui aquele abraço, aquele carinho do vô e da avó. Então, quando a gente olha esse quadro aqui, principalmente dessa avaliação, essa criança está com excesso da energia yang, então vai ter uma dificuldade de ficar quieta, né, de forma organizada. O que você tem que fazer, você como uma terapeuta? Aumentar a energia yin. Aumentar a energia yin, energia da base, tá? Energia da base. A pessoa conseguir ficar parada com a energia no cérebro, porque senão a energia só fica no corpo físico. Quando eu olho aqui, excesso de energia onde? Na região da cabeça, aquecedor superior. O que você tem que fazer? Redistribuir a energia. Legal? Redistribuir a energia. E quando eu olho aqui, o que você tem que ajudar essa criança a fazer?
pegar aqui esse excesso de energia que está no elemento fogo e redistribuir nos outros elementos, principalmente no elemento metal, no elemento água e no elemento madeira, para que essa criança não sofra dessa sombra emocional. Porque isso daqui, se nada for feito, gente, se nada for feito por essa criança, vai ser aquele adulto que vai enfrentar aqui desafios imensos de adaptação. Ou seja, no vestibular, ou seja, no relacionamento, ou no emprego. Sem elemento água, vai faltar adaptação. Vai faltar adaptação. Então, quando falta o elemento água, esse adulto é aquela pessoa que vai passar pela vida pulando de galho em galho, porque ela não consegue se adaptar em um lugar. Ela não consegue se adaptar em um lugar. E aí ela ainda, por cima, tem um sentimento, ela parece que ela é meio perdida, sem foco. E é uma pessoa que... A pessoa que está com excesso de fogo, muitas vezes, ela é uma pessoa gostosa de se estar perto, porque ela é muito animada. Mas é uma animação que não leva a lugar nenhum. Só que lá no fundo, ela tem uma sombra emocional de sentimento de abandono muito grande. Muito grande. E se faltar o elemento madeira, a pessoa não vai ter energia no corpo físico para realizar aquilo que tem que realizar. É aquela pessoa que fala muito, mas ela não consegue executar. E isso é um desequilíbrio energético, que você, como uma terapeuta, pode ajudar. Dentro da terapia P2E, nós temos várias ferramentas para isso. Nós temos as frequências sonoras, nós temos a água vibracional, nós temos a vivência meditativa, nós temos a cura emocional, temos o despertar da autocura, a cromo P2E, nós temos várias ferramentas para fazer esse equilíbrio. Porque senão, essa criança que foi diagnosticada aí com TDAH, ela vai ter uma vida que muitas vezes ela vai ter dificuldade em se relacionar, vai ter dificuldade em aprendizado, vai ter dificuldade em uma série de coisas. Uma série de coisas. Terapeuta pode fazer diagnóstico? Não, o médico faz diagnóstico. Terapeuta pode passar tratamento médico? Lógico que não, é o médico que faz. Mas terapeuta, do ponto de vista energético, a gente pode propor aqui o equilíbrio, principalmente do yin e do yang, principalmente dos aquecedores e principalmente dos 5 estados emocionais. Por quê? Isso daqui, se não for cuidado, vai trazer disfunções sérias. Por quê? Cada elemento, nós temos 5 elementos, tá, gente? 5 elementos. E cada elemento comanda um par de meridianos. Meridianos são caminhos de energia, com exceção do elemento fogo, que comanda 4 meridianos, que é o triplo aquecedor, circulação, sexo, intestino delgado e coração. E aí, se a gente olhar aqui, se nada for feito, esse excesso de energia aqui, ó, vai levar a um desequilíbrio energético nos meridianos. Meridianos são caminhos de energia, não são os órgãos em si. Só que, energeticamente, os meridianos comandam os órgãos do nosso corpo. Então, com aquele excesso do elemento fogo, daqui a pouquinho, começa a ter problema circulatório. Por quê? O excesso de energia do elemento fogo desequilibra o meridiano do coração, que pode desequilibrar principalmente o sistema circulatório, ou a mente, que é o Shen, que já está acontecendo aquilo ali. Já está acontecendo, já faz um diagnóstico de TDAH. Se faltar o elemento água, vai ter problemas ali nos meridianos da bexiga e dos rins. Daqui a pouquinho pode ter disfunções no sistema ósseo, porque esses meridianos da bexiga e dos rins comandam o sistema ósseo, o sistema reprodutivo, né? Então, isso é importante. Para você que não manja muito de energia, tá aqui, ó. Esse aparelho é chamado de multímetro. Quem utiliza ele é engenheiro elétrico e eletricista para medir energia. Nós somos seres de energia. Então, quando a pessoa tem um desequilíbrio energético, ela vai desequilibrar o corpo físico, o corpo mental e o corpo emocional, tá bom? Então, a terapia P2E quer dizer terapia do psicoenergético emocional. Psico, equilíbrio entre o yin e o yang, as duas energias opostas, que dão a visão de mundo. Você não pode ter uma visão de mundo nem muito física, nem muito mental. Tem que ter o equilíbrio, já expliquei isso para vocês. O energético aonde que está a energia? Os 3 aquecedores. Já mostrei isso para vocês. E o emocional são 5 estados emocionais relacionados aos 5 elementos da medicina ancestral oriental. E a gente trabalha principalmente para propor um equilíbrio
principalmente das sombras emocionais do passado, que se fazem a partir do não conhecimento desse mundo energético. Se a pessoa é yin ou é yang, se ela tem mais característica do elemento fogo, mais característica do elemento água. Uma pessoa do elemento fogo, ela precisa de mais alegria, a pessoa mais do elemento terra precisa de mais organização, mais planejamento. Uma criança terra nasce numa casa de gente do fogo, ela fica maluca, né? Então, uma pessoa do elemento metal, ela precisa de um tempo maior para refletir, para fazer as suas estratégias. Uma pessoa do elemento água, ela é mais cuidadora, mais cuidadosa, mais adaptativa. Uma pessoa do elemento madeira é mais motivada. Então, se ela nasce na casa de um povo do terra, ela vai ter problema, vai ter problema. Então, essa foi a nossa visão dentro da terapia P2E, para você que é terapeuta aí, ajudar principalmente crianças hoje diagnosticadas com TDAH. Então, anota aí, equilíbrio do yin e do yang, redistribuição da energia e, principalmente, equilibrar os 5 estados emocionais relacionados aos 5 elementos da medicina ancestral oriental. Se você quiser saber mais algum tema, que eu traga outras avaliações, falar de depressão, do tema que você quiser, eu vou trazer sempre do ponto de vista energético, dentro do mundo psíquico, energético, emocional. E o que é bacana? Como nós temos o aplicativo web exclusivo de diagnóstico da terapia P2E, eu posso te trazer isso em percentuais, porque aí fica mais fácil. Quando eu expliquei para a mãe, para o pai, principalmente aqui com gráfico, em percentuais, o que estava acontecendo com o excesso de yin, o excesso de yang, ficou mais fácil, até porque nós temos uma ferramenta muito legal, que é a alimentação yin yang. Então, só de mudar um pouquinho a alimentação, nós não fazemos reeducação alimentar, tá? Quem faz isso é nutricionista. Mas só de dar algumas dicas para melhorar a alimentação dessa criança que estava com excesso de alimentos yang, já melhorou o relacionamento dela com essa questão da sala de aula, do estudo. E se você quiser saber mais sobre esse tema, também posso aprofundar, tá bom? Criei aqui algumas atividades para essa criança, para turbinar a energia no aquecedor médio e inferior, que já trouxe resultados. E, principalmente, aqui eu fiz uma redistribuição de energia, nutri o elemento água, e nutrição o elemento água, tá? Aqui eu fiz uma nutrição do elemento água, porque dentro da medicina ancestral oriental tem a lei de dominância, a lei avô e neto, a água domina fogo. Então, comecei a trabalhar o elemento água e principalmente atividades que tragam adaptação para essa criança e graças a Deus aí, pelo que os pais estão trazendo, essa criança está mais equilibrada, está mais feliz, está mais adaptada. E olha que interessante a dica que eu dei, né? Eu falei, tá sentindo, então, muita falta de pai e mãe, dos avós? Eles falaram sim. Eu falei, poxa, tem tanta casa de repouso, né? Que muitas vezes uma criança é tão bem-vinda para fazer uma visita, tal. E foi o que foi feito. Conversou numa casa de repouso, não sei nem se é esse o termo correto hoje em dia, tá, gente? A criança que tem as pessoas de idade e tal, conversou numa casa de repouso, essa criança foi lá, tá indo, se eu não me engano, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e tá em contato com as pessoas. Porra, bom para todo mundo, né? Bom para o vozinho, para a vozinha que tá lá, bom para a criança, e, cara, mudou tudo. Então, ó, coisa simples, tá? Não precisa ter conhecimento de outro mundo, não. Coisa simples. Então, se você gostou aí, dá o seu like, dá o seu joinha, dá o seu coraçãozinho, se inscreva, né, nas nossas redes sociais, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, nos acompanhe principalmente também no Instagram, @professoredijasto, e deixa aí o que você achou dessa aula, se foi legal para você. Essa aula não, essa conversa, né, uma conversa aqui entre terapeutas, tá bom? Abaixo tá os meus dados aí, meu WhatsApp principalmente, se você deseja saber um pouquinho mais da formação de terapia P2E, se você deseja saber de atendimento, do aplicativo web, então meu WhatsApp aí, tá bom? Beijos, obrigado, galera, obrigado! E se você gostar, fala, não, professor, a gente quer mais vídeos assim eu vou fazer, tá bom? Obrigado mesmo.